Vamos lá, meu povo lindo. Professora Tabita aqui para a gente fazer aquela revisão, bate-bola rapidinho, dentro do conteúdo da nossa aula 32 e essa 32.2. Vamos lá? No quadro, nossa aula, falamos sobre reprodução. Quão importante é essa característica presente nos organismos vivos. Só vai se reproduzir se estiver vivo, né, galera? Não tem como morto se reproduzir, não. Vamos lá. Então, o conceito aqui de reprodução consiste no processo em que um ou mais organismos vão produzir descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de parte dos seus genes. E aí, na aula, a gente destacou que os genes, coloquei eu aqui, os genes estão onde estão contidos todas as nossas informações. Mesmo que esse organismo passe pelo processo de reprodução sexuada, assexuada, na verdade, ou sexuada, você vai ter, então, essas informações sendo passadas, tá? Ou a cópia, ou já na junção da variabilidade com a presença do gameta masculino e feminino, tá bom? E aí a gente viu que desde os organismos mais simples, os procariontes, dentro do reino Monera, até chegarmos no reino animal, nos vegetais, nós vamos ter vários processos reprodutivos que vão levar simplesmente à formação de um novo ser. Seja ele uma cópia, seja ele fruto essa união, dessa fusão entre esses gametas. Mas vamos dar uma olhadinha, ver se tem alguma outra informação aqui. Olha lá. Então, a reprodução ela pode se classificar como assexuada ou sexuada, né? E nesse sentido, a gente vai ter vários tipos de reprodução. Estrobilização, na sexuada, tá? Estrobilização, que é aquela onde as hidras, né, vão sofrer aqueles cortes transversais, formando as medusas, que são as formas livres natantes. Nós vamos ter brotamentos, que vão ser tanto os quinidários, né, tanto quanto as esponjas ou os poríferos, vão passar pela formação de um broto, aquele pequeno brotinho vai se destacar, se desprender e se fixar novamente no substrato no fundo do mar, tá? Nós vamos ter a bipartição, certo? Então, esses processos todos têm a sua vantagem? Tem. Qual é a vantagem, professora? Que, no caso dessas divisões, elas se reproduzem rapidamente. Não precisa de nenhum parceiro, o indivíduo está aqui, chegou no processo de maturação reprodutiva, vai se reproduzir, tá? A gente viu que os quinidários, eles podem se reproduzir tanto por estrobilização, aí vai depender do ambiente, tá? Para essa opção, ou por estrobilização ou por brotamento. Então, depende da fase ou do local, né, desse ambiente para eles poderem estar fazendo isso. E aí, a gente tem a desvantagem que é a ausência da variabilidade genética, a não ser que quando aconteça um processo mutacional, que não é sempre, tá? Mas no caso da reprodução sexuada, você tem sim a variabilidade genética já naturalmente. Por quê? Você tem a formação dos gametas masculino, e aí a gente destacou na aula que o gameta masculino no homem, no ser humano, é o espermatozoide. Nas plantas serão os anterozoides. Ambos vão ter flagelo para se locomover, precisam percorrer um percurso para chegar onde? Na espécie humana, no ovócito secundário e nas plantas, na oosfera, tá bom? Então, tem essa diferença aí desses gametas nesses dois grupos de seres vivos. E a gente viu também, lá na reprodução assexuada, a questão da regeneração, que a gente falou que é quando esse organismo, cada parte cortada ou lesada, pode ser um animal que predou e ficou um pedacinho, ele não se alimentou, aquele pedacinho vai sofrer regeneração, reconstituindo todo o organismo. Só pode ser classificado como regeneração, reconstituindo todo o ser. Tá bom? Então, a gente vai dar aquele tempinho para você fazer sua atividade e já a gente volta. Tchau! Agora é o momento da nossa tira dúvidas. Vamos lá, então? Questão de número 1.
Sem perder tempo, vamos lá. A questão de número 1 diz o seguinte: a reprodução, ela é imprescindível, ou seja, necessária para a manutenção de toda espécie que existe no planeta. Seja ela um mosquito, seja ela uma bactéria, seja ela um grande animal, né? As nossas baleias, nossos elefantes, enfim. Todos precisam passar pelo processo de reprodução para que essas espécies não entrem em extinção. Em que consiste a reprodução assexuada? O que é essa bendita reprodução assexuada? Explique como ocorre a estrobilização. E você vai citar um exemplo de um animal que realiza esse processo de reprodução. Então vamos lá. Em que consiste a reprodução assexuada? Olha aqui para mim. A reprodução assexuada é aquela que envolve um único indivíduo. E nesse processo, esse único indivíduo vai gerar outros indivíduos, tá? Simples assim, cópias de si, passando parte das suas informações genéticas contidas no DNA, vai ser transmitido para aqueles novos indivíduos, seja por uma divisão, uma duplicação do material genético, seja, enfim, como que vai ser a opção aí desse processo, tá? Gemiparidade, aí você tem a estrobilização, que é um dos casos que a gente está sendo citado aqui, brotamento, a cisparidade ou bipartição, né? Regeneração. Então, dentro de cada um desses processos, você vai ter um indivíduo gerando um outro indivíduo e tendo vantagens e desvantagens para o ambiente onde esses organismos estão inseridos. E aí a gente destacou vantagem, rápida reprodução, 20 minutinhos você já tem um novo organismo ali. Mas, no caso dos seres humanos, a gente tem, né, processo da reprodução, aí vem a gestação, né, vai variar para cada organismo, e tem até o indivíduo chegar ao nascimento. Então tem um período maior, meses, né? No caso dessas reproduções assexuadas, não. É horas, né? Minutos ali, rapidinho o processo, tá bom? E como organismo que realiza o processo de estrobilização, nós temos os quinidários e um desses representantes, a hidra, que tem esses cortes transversais ao longo do corpo e nesses cortes essas partes podem se desprender formando as éfiras, que são as larvas livre-natantes, diferente dos pólipos que estão ali, ó. Eles ficam fixos com os tentáculozinhos deles. O que identifica o quinidário é esses tentáculos, porque o porífero só tem como se fosse um jarrozinho, né? Que também é um animal, os dois são animais. E aí, essas éfiras conseguem se locomover, crescem, sendo chamadas, então, de medusas, tá? É um processo reprodutivo. Beleza? Então, vamos ver como é que ficou lá a nossa alternativa. Olha lá. Na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a um outro, ou seus descendentes. Por esse motivo, eles são geneticamente idênticos aos seus genitores. Há animais que se reproduzem por estrobilização, que é a fragmentação transversal do corpo em vários outros indivíduos iguais. Os pólipos que originam as medusas. No caso, pólipos é aquela forma fixa, medusa a forma livre-natante. Então, a hidra é um exemplo de pólipo, tá bom? Vamos lá. Questão de número 2. Algumas espécies, como as hidras, formam um broto que se desprende e se desenvolve vida independente. Esse processo de reprodução assexuado é conhecido como o quê? Tá bom, né? Essa daqui tá bacana. Tenho certeza que você não errou essa aqui. Então, a letra A nós temos fragmentação, a letra B, esporulação, a letra C, partenogênese, partinogênese, ou seja, não tem nem um indivíduo, uma célula lá, gera um outro indivíduo. No caso, a gente encontra isso aqui nas abelhas, né? Formando os zangões lá, enfim. Divisão binária, ou a cisparidade, né? Gemiparidade, que é a mesma que o brotamento. E como a gente está falando de brotos, a gente está falando sim da alternativa E, que é também chamado de gemiparidade, brotamento ou gemiparidade. É um dos processos de reprodução
assexuada, que vai ser realizado pela hidra, que é um quinidário, tá bom? E aí esse brotinho que começou a se formar, ele vai se desprender e vai continuar a sua vida ali, só que fixo, tá? Pode ser que esse novo indivíduo opte pela reprodução por estrobilização, né? Aí vai depender do organismo. Então, a nossa letra E, gemiparidade, está a alternativa correta. Tudo bem? Vamos seguindo, então? Questão 3. As células bacterianas normalmente se reproduzem duplicando seu material genético e dividindo-se em 2 células filhas. Esse processo é relativamente rápido, ocorrendo em algumas espécies em apenas 20 minutinhos, que a gente falou ali durante a aula. O processo descrito acima é conhecido como brotamento, fragmentação, divisão binária, partenogênese ou gemiparidade. Olha, quando essas células bacterianas, ou seja, moneras do grupo dos procariontes, né? Duplicam seu material genético e em seguida tem a sua divisão citoplasmática e celular, gerando novas células filhas idênticas, nós temos sim o processo chamado de divisão binária, ou também chamado de cisciparidade. Essas bactérias filhas são iguais à bactéria mãe que as originou, tá bom? Brotamento a gente viu lá das hidras, fragmentação pode ser também a estrobilização, tá? Também presente nesses grupos. Partenogênese, que vai ser um processo bem peculiar, né? Encontrados em alguns insetos, como as abelhas, e a gemiparidade, que é a mesma coisa que o brotamento ali, tá bom? Vamos lá? Questão 4. Diferentemente do que muitos pensam, as plantas também apresentam reprodução sexuada e, consequentemente, apresentam a formação de gametas. E aí, ó, presta atenção. A gente falou aqui durante a aula, aqui para mim. A gente falou durante a aula que cada espécie de ser vivo tem um grupo ou um conjunto de cromossomos, tá? Nesse conjunto de cromossomos, as espécies vão variar aí, sempre tendo o número de cromossomos par. Por quê? Quando se trata de reprodução sexuada, você vai ter a formação de gametas. E para formar gametas, esses gametas têm que ter a metade dos cromossomos totais da espécie. Espécie humana, 46, 23, 23 em cada um, tá bom? O que vai acontecer? Então, cada uma desses gametas, no momento em que se encontram, que pode ser internamente ou externamente, vão fundir os seus núcleos celulares. E nesse núcleo, justamente, que está contido aí esses números de cromossomos e vão formar agora, a partir de então, a célula ovo ou zigoto, que nós chamamos, e desenvolver o novo ser, seja um peixe, seja um anfíbio, seja um mamífero, seja com fecundação interna ou externa, tudo bem, tá bom? E aí, vamos lá para a gente ver, dar uma olhadinha na questão. Tira eu aqui. O que mais que ela está pedindo aqui? Ah, tá falando especificamente das plantas, né? Que também se reproduzem sexuadamente. Aí você vai indicar a alternativa que apresenta os nomes dos gametas femininos das plantas e dos seres humanos. Então, é só o gameta feminino, tá, galera? Só o gameta feminino. Se você anotou durante a aula, você já tem essa resposta. Então, nós temos o seguinte: anterozoide e zigoto. Anterozoide é o gameta masculino das plantas. Zigoto é a fusão já entre os dois gametas, tá? Espermatozoide e anterozoide. Ó, espermatozoide é masculino, anterozoide é masculino. O que a questão está querendo? Gametas femininos.
Óvulo é um gameta feminino, mas da espécie humana, né? E o esperma não é nem célula. O esperma é aquilo que é ejaculado pelo macho durante o processo de reprodução, né? Ou seja, faz parte da ejaculação. A letra D, oosfera e ovócito secundário. É a nossa opção correta, tá? A oosfera e o ovócito secundário. E a letra E, o zigoto e a oosfera. Então, a nossa alternativa correta, letra D, tá? Tudo bem? Então, o que a gente precisa estar atento aqui, ó? Muita calma nessa hora, quando a gente está falando sobre processos de reprodução. Então, a gente acompanhou que cada grupo de vertebrados, de invertebrados, aqueles mais simples, né, desde lá das moneras até o reino animal e vegetal, nós temos um processo de adaptação, processo evolutivo, que fez com que esses organismos ocupassem diferentes ambientes no planeta e, consequentemente, passassem a desenvolver formas de adaptação reprodutiva, inclusive, em cada um desses ambientes. Por isso a gente tem essa variabilidade tanta, tá? Aqueles que vão se reproduzir sozinhos, aqueles que vão se reproduzir juntos com outros indivíduos, mas mesmo esses aqui que se reproduzem junto com outros, a gente tem os organismos monóicos, os organismos dioicos e nós temos um terceiro grupo, que eles são os hermafroditas, tá bom? Os monóicos, né? Então, no caso, você vai ter, na espécie dioica, macho e fêmea, fecundação interna, formação da célula ovo-zigoto, e aí o indivíduo vai nascer, ser gerado e vai nascer. Aí a gente tem os indivíduos, né, que se reproduzem, que são os monóicos, tem produzem os dois tipos de gametas, tá? Nesse caso, esse indivíduo, ele pode sofrer a autofecundação. Um exemplo, a tênia, você lembra da tênia? Tênia é um animal, para ter o mito, e ela se instala no nosso organismo quando a gente come a ingestão de carne mal assada, né, mal cozida, enfim. Vem os cistozinhos e a gente acaba engolindo. E aí o que acontece? Ela vai se instalar no nosso intestino e vai se desenvolver. A tênia, ela é um animal solitário, né? Se divide. Ela se autofecunda. Ela tem os dois, gameta masculino e feminino, e ela se autofecunda. Então não precisa de ninguém lá para ela pode se desenvolver. E no caso dos caramujos ou do caso das minhocas, dos anelídeos, eles podem realizar fecundação cruzada. Ou seja, essa que produz gameta masculino que vai fecundar essa outra. E essa que produz gameta masculina que vai fecundar os gametas femininos dessa outra. Então, por isso que é chamada de fecundação cruzada, apesar de ambas. Elas não se autofecundam. Tem a fecundação cruzada. Elas precisam de um encontro. Nesse encontro ocorrem essas trocas entre esses gametas. Tudo bem? E aí, no caso das plantas, nós temos essa diferenciação do nome dos gametas reprodutivos. Anterozorde, gameta masculino das plantas. Oosfera, gameta feminino das plantas. Espermatozoide, gameta masculino do ser humano. E ovócito secundário, gameta feminino, é o que nos deu a nossa resposta aí na letra D. Tudo bem? Aí nós temos mais uma questãozinha, que é o seguinte, na reprodução sexuada percebe-se o envolvimento dos gametas. Sobre eles, marca a alternativa correta. A fecundação envolve somente a participação de um único gameta. B, em humanos, o gameta masculino é o anterozoide. C, quando os gametas se unem na reprodução assexuada, temos o evento da fecundação. Sexuada não tem nada a ver isso aí, né? D, também plantas
também, plantas também produzem gametas. E os peixes, assim como os seres humanos, apresentam fecundação cruzada. Os humanos não têm fecundação cruzada, alternativa D, nossa resposta final ali. Galera, a gente conclui então essa aula, mas obviamente já a gente vai estar aqui com vocês novamente para a gente estar dando continuidade ao conteúdo da unidade 3. Beijo! Tchau, tchau!